a tendência é de dólar em queda. Saiba por quê agora com o comentário do Renato Dias na Política de Mercado no Ar. Muito bem, Renato, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, João, tudo bem? Muito bem, hoje nós falamos com um analista de câmbio que disse que a tendência é de queda no câmbio por causa das boas notícias vindas da política, do governo, principalmente do Congresso. O presidente da Câmara, diferente do Rodrigo Maia, o Arthur Lira está fazendo as coisas andarem. E ele anunciou hoje duas cenas, né? Ou seja, vamos colocar em andamento, vamos fazer essa coisa andar, duas reformas fundamentais. É isso, Renato? Pois é, João, quanta diferença, né? Quando a gente tinha lá o Rodrigo Maia, que ficava segurando tudo, uma briga constante com o governo, de parte a parte. E agora com o Arthur Lira, que não é um nome que ninguém morre de paixões, né? O cara do Centrão e tudo isso, mas a política você tem que ser pragmático. E o Arthur Lira está entregando, por enquanto, tudo aquilo que ele prometeu. Já tivemos algumas aprovações no início do ano, depois, com a piora do quadro aí da Covid, teve que parar um pouquinho, né, para focar nas questões da pandemia, e hoje ele fez esse anúncio aí para retomar as grandes reformas. Mas, João, antes disso, eu queria falar das pequenas reformas, de coisas que não aparecem tanto na mídia, que não recebem a devida atenção, na minha opinião, e até depois eu vi que o Paulo Moura vai falar especificamente da questão aí das ferrovias, mas de coisas que o governo vem fazendo que vão trazer um grande benefício para o ambiente de negócios e, entre as consequências, como já foi dito, câmbio mais baixo, inflação também segurando e o PIB podendo crescer a partir de agora, principalmente no segundo semestre. Então tem um quadro que eu mandei aí para a nossa produção, para o Davi, sim, que mostra aí essa relação de coisas que já foram feitas, aquilo que está por vir. Muitas delas já poderiam ter sido feitas se não fosse aquilo que a gente já comentou aqui do Rodrigo Maia, que deixou muita coisa engavetada, mas para dar uma noção aí para o nosso público de tudo aquilo que já andou e ainda vai andar com micro-reformas que melhoram muito o ambiente de negócios do Brasil. A próxima tela, porque essa daí ficou confusa. É a próxima tela, Davi. Porque aí, pode colocar. Tem duas telas, uma azul que tem uma lista bem grande, que eu acho que vai ficar um pouquinho pequeno para a gente ler, bobagem. E uma outra que traz um resumo das principais mudanças. Vamos lá, vai então, Davi, pode colocar para a gente poder ler para as pessoas. Você consegue passar para a gente? Porque aqui ficou bem pequenininho aqui para eu ler aqui à distância. Eu vou olhando aqui na minha colinha, João, e vamos lá. Olha, esses que estão com o símbolo verde, que são coisas que já aconteceram, né? Então começa com a reforma da Previdência, super importante, logo no começo do governo, uma reforma fiscal com a PEC emergencial, marco do saneamento fundamental, né? Mais da metade da população sem acesso a água e esgoto, novo marco das telecoms, lei da internet das coisas, a lei do FUST, autonomia do Banco Central, que foi recente também, bem importante, novo marco do gás para o agronegócio, é bem importante para a produção de fertilizantes, lei da liberdade econômica, que é menos burocracia e facilidade para o empreendedorismo, reforma regulatória, lei das falências, enfim, por aí vai. O que a gente tem aí para vir, João, que é o que está ali com o símbolo da ampulheta que está para chegar? O marco das ferrovias, o Paulo Moura vai falar bastante disso, reforma do setor elétrico, barateamento da energia elétrica, licenciamento ambiental, outro ponto importantíssimo para o agronegócio, reforma administrativa que foi anunciada aí pelo Lira, a gente vai mostrar esse tweet, a privatização da Eletrobras, enfim, Correios também privatização, concessão florestais, marco das startups, cabotagem, que é a BR do mar, para a gente ter também o modal aí através de navios, né, para transporte, que no Brasil ainda é muito pouco que a gente faz com isso, mineração de terras indígenas, enfim, uma lista aqui bem grande e que não recebe a atenção da mídia. A gente sabe os motivos, né, João? Porque boa notícia não vende. Agora que a Covid parece, mais uma vez, está passando, a gente vê se realmente vai passar. Eles vão procurando outras frentes para atacar o governo. Tentaram na parte ambiental. O discurso do Bolsonaro desarmou esse ataque, porque tanto os Estados Unidos quanto a Europa elogiaram a postura do presidente, a gente já falou disso aqui, mas é bom trazer essa lista aí do que já foi feito, do que está para ser feito, e a gente pode, na sequência, ver aí
esse anúncio do Arthur Lira sobre as duas grandes reformas, reforma administrativa e reforma tributária, que estão por vir. Só para completar, nesse instante, o presidente Bolsonaro está na Bahia, Feira de Santana, entregando 22 quilômetros de duplicação da BR-101, aquela matadeira, sabe? Então estamos duplicando, claro que não tem manchete em lugar nenhum, você tem que garimpar para descobrir a notícia, mas nós estamos aqui. Aliás, né, Renato, os nossos telespectadores devem ficar assustados conosco, assim, mas como assim? Porque ele abre a Folha de São Paulo, abre o Esquerdão, abre o The Globe, não encontra nada disso. Chega aqui na gente, a gente tem essa listagem de obras, o dólar caindo, parece que são dois mundos, né? Vamos ao Lira. Olha o que o Lira está prometendo, Renato. Pode colocar na tela, Davi. Deixa eu olhar aqui também para a gente ler certinho o que ele falou. Que muita gente, inclusive o Rodrigo Maia, né, ficava falando que o Lira só estava com conversa, que nada ia acontecer. E hoje ele soltou esses dois tweets, um seguido do outro, dizendo o seguinte: olha, vou coordenar pessoalmente com os líderes da casa encaminhamentos da reforma tributária, uma reforma bastante complexa, né? Muitos setores podem ser afetados de diferentes formas, então é bem difícil você chegar num consenso na reforma tributária. Tivemos um atraso por conta da pandemia, como eu falei, mas a reforma administrativa, por exemplo, já começa a ser discutida em algumas audiências públicas. Então isso está andando, a reforma administrativa, CCJ com a deputada Bia Kicis acelerando os andamentos dessa tramitação. E aí o Lira continua: João, acredito que possamos votar as duas reformas ainda esse ano, 2021. Temos o compromisso das duas casas de votar este ano as duas reformas. Procurei o ministro Paulo Guedes para falar sobre a reforma tributária. Estou agora falando ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Depois, quem quiser pode buscar também essa entrevista, onde ele deu mais detalhes. Então, João, é muito importante que aconteçam ainda esse ano. Ano que vem temos eleições, como todos sabem. Então, 2022 é bem complicado você passar reformas amplas, porque os deputados ficam com medo ali de votar algo que seja impopular, que possa atingir alguma base importante do seu eleitorado, mas essas reformas aqui, João, são positivas. Reforma administrativa, reduzir o custo do Estado, né? Menos dinheiro para pagar tantos funcionários, tantos privilégios que eles têm, racionalizar o serviço público, e a reforma tributária tornar menos maluco, né, esse nosso ambiente tributário, esse manicômio que nós temos no Brasil para pagar impostos, não apenas pelo tamanho da carga, que é muito alta, mas também pela complexidade para você descobrir quanto deve, qual imposto tem que pagar, em qual atividade, em qual alíquota a sua atividade está inserida, enfim. Isso tudo acaba terminando na justiça, né, o que gera mais um passivo muito grande. Então, as duas grandes reformas tributária e administrativa e uma série de pequenas reformas que a gente já mostrou que continuam sendo feitas, e sem o Rodrigo Maia para atrapalhar, eu tenho aí uma boa perspectiva de que isso vai acontecer com mais rapidez até o ano que vem, João. Maravilha. Ok, com isso, claro, né, a economia bombando, o câmbio arrefecendo e diminuindo, então o produtor, mais uma vez, tem que prestar atenção nas duas pontas. Tá bom. Renato, muito obrigado pelas suas observações, pelo acompanhamento. Amanhã a gente volta com mais informações suas aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço, João. Até amanhã. Deixa eu só passar aqui, Davi, uma coisa que eu havia me esquecido, porque nessa história da gente dar o outro lado, que é surpreendente para grande parte da sociedade brasileira que está, né, sendo dominada pelas mídias de esquerda, né? O jornalista Cláudio Humberto, lá de Brasília, que tem uma coluna também, da sua coluna Poder, ele colocou hoje a seguinte informação, Davi, pode botar na tela para a gente, e ele vai dizer assim: olha, é uma notícia que ninguém procura saber. Põe na tela, Davi, para a gente. Essa daí é o Cláudio Humberto dizendo: olha, no Brasil, agora o que é bom se esconde, porque antigamente o que era ruim e tal se escondia e só divulgava o que é bom. Agora não, agora estão se escondendo o que é bom. Onde foi o Cláudio Humberto destacar a sua coluna? Veja no final aqui, ó, aqui nas 4 últimas linhas. O desempenho do agronegócio, de novo, literalmente salvou a pátria, diz o jornalista Cláudio Humberto. Em março, o saldo positivo do agronegócio chegou a 10 bilhões e 200 milhões de dólares e ainda permitiu a obtenção do melhor resultado já havido em 12 meses. Vou ler de novo.
Em março, o saldo positivo do agro chegou a 10,2 bi de dólares e permitiu a obtenção do melhor resultado já havido em 12 meses. Aonde vocês leram ou ouviram tal coisa na mídia de esquerda que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, né? Aqui conosco. E vamos em frente.